Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. No vídeo anterior, nós conhecemos um pouco sobre a história de São João Bosco e hoje nós continuaremos a falar sobre o grande legado de amor, doação e obediência desse grande santo. Dom Bosco foi padre, educador, criador do sistema preventivo em educação. Dedicou a sua vida à educação e à religião, além de se empenhar no desenvolvimento da imprensa católica. Dom vem do latim e significa senhor, mestre, o que podemos assim atribuir a um grande mestre que buscou incansavelmente levar os jovens para os caminhos do Senhor. Nos dias atuais, a herança de Dom Bosco continua. Seu amor pelos jovens, a sua sabedoria pedagógica ainda não foram superados. Dom Bosco é grande pai e mestre da juventude, e sua obra salvou milhares de jovens. E ele mostrou todo o amor, e esses jovens sentiram este amor que ele tinha. Um grande legado de Dom Bosco é o sistema preventivo, um verdadeiro caminho de santidade. Quando foi pedido a Dom Bosco que escrevesse sobre este sistema, ele disse que vivia e ensinava o que a mãe dele havia lhe ensinado. Mais do que isso, ele não seria capaz. Formar bons cristãos e honestos cidadãos. Dom Bosco escreve um estudo explicando este método pedagógico em 1877 e foi anexado nas primeiras constituições salesianas. O sistema está em constante aperfeiçoamento, para que possa cada dia mais se aplicar nas crianças de hoje, sem perder a essência daquilo que Dom Bosco nos traz. Dom Bosco era um líder nato, a ponto de ter grande influência sobre os seus colegas. Daí sua liderança e dedicação à juventude e às crianças, principalmente as mais pobres. Fundou os oratórios, onde reunia os filhos abandonados dos operários, as crianças, e os educava para a vida e para a fé. Os garotos encontravam ali alimento, moradia, estudavam e aprendiam uma profissão, mas, sobretudo, aprendiam a amar a Deus. São Domingos Sávio era um deles. Dom Bosco era amado pelos seus molequinhos, como ele assim os chamava, a quem lhe perguntavam assim, qual é o segredo para tudo isso? E Dom Bosco respondia que com bondade e amor ele ganhava os seus amigos para o Senhor. Sacrificou por eles seu dinheiro, seu tempo, seu trabalho, a sua própria saúde. Com eles, ele se fez santo. Para eles, fundou a congregação salesiana, formada por sacerdotes e leigos, que continuam a sua obra e que continuam com a finalidade principal de apoiar e defender a autoridade do Papa. Dedicou o seu tempo também, muitas vezes, a escrever e divulgar as instruções da vida cristã para o povo. Ele foi, além de um homem de caridade, um místico. Toda a sua obra foi aurida de união íntima com Deus, que desde jovem ele cultivou com muito zelo e desenvolveu neste abandono filial e fiel ao plano de Deus. Ele era guiado passo a passo por Nossa Senhora, que foi a inspiração, o guia de todas as suas ações. Sua perfeita união com Deus foi, talvez, como de poucos santos, unida a uma humanidade, com muita bondade, inteligência e equilíbrio, a qual a gente pode acrescentar ainda o valor de um conhecimento excepcional do Espírito. Maduro nas longas horas passadas nos ministérios de confissão, na adoração ao Santíssimo e no contato com os jovens e com as pessoas de todas as idades e condições. Dom Bosco formou gerações de santos, porque ele levou os seus jovens ao amor de Deus, a uma realidade da morte, do julgamento de Deus, do inferno
e da necessidade que temos de rezar e de fugir do pecado, das ocasiões que nos levam a pecar, de se aproximar frequentemente dos sacramentos. Dom Bosco dizia que amava eles com todo o seu coração e que bastava que eles fossem jovens para que ele vos amasse ainda mais. Amava de tal forma que cada um pensava até ser predileto. Dom Bosco dificilmente dispensava outro tempo que não fosse para aqueles jovens. E ele desejava que eles encontrassem a verdadeira felicidade, que era em Jesus Cristo. Todas as suas forças foram tão intensas para o trabalho que ele chegou a ficar doente gravemente. E os jovens chegaram a oferecer ao Senhor a própria vida para que ele ficasse bem. Uma curiosidade de Dom Bosco, em 1841, começou a sua obra com os garotos pobres. Em 1853, ele começou as escolas para preparar os seminaristas, e para isso ele precisava de uma biblioteca. E aí ele direcionou uma carta ao Barão Rick, que era um amigo seu, e ele pediu para que comprasse alguns volumes de uma obra importante de história. História da igreja, né, dos papas, do tempo, e esses volumes faltavam na sua biblioteca. Só que através desses livros ele precisava para redigir outros livros das suas coleções mensais, que chamavam Leitura Católica, que eram impressas no oratório. E ele mandou e ele recebeu esse presente, esses livros, para que ele pudesse concluir a biblioteca e também ajudar a impressão, né? E ele falava que não era só uma necessidade para que ele tivesse aquela obra que o levava, né, para ele escrever aquela carta. Ele tinha decidido providenciar para o oratório de São Francisco Sales, pouco a pouco, uma biblioteca que estivesse à altura das bibliotecas dos outros institutos religiosos que ele admirava, como dos jesuítas, dos franciscanos, bibliotecas de renome que haviam naquele tempo. E ele, com a ajuda dos amigos e muito empenho e sem desistir, que era sua marca, conseguiu, né, tanto aqueles livros quanto outros mais para os seminaristas, padres, terem ao alcance das mãos. Todos os livros que ele precisava, não apenas aqueles que eram necessários, mas também os que lhe eram simplesmente úteis para qualquer área dos estudos. Foi assim, então, que poucos anos mais tarde, 2 salões e 3 salas guardavam cerca de 30 mil livros. Cada ciência tinha sua estante específica, somando no total 22 estantes. Mesmo estando ainda no início, o projeto de Dom Bosco já ocupava um espaço enorme no salão, com estantes repletas de livros. Para Dom Bosco, um livro a mais na biblioteca era um tesouro. Dom Bosco dizia que numa boa educação jamais pode faltar formação religiosa, porque sem o auxílio da graça de Deus, o jovem não consegue vencer as suas paixões, que são desordenadas da alma humana, o pecado. E este é um grande desafio que Dom Bosco soube vencer. Muitos educadores do seu tempo queriam saber qual era esse milagre que ele fazia para que os jovens rebeldes quisessem seguir a Deus. E entre tantas coisas, Dom Bosco respondia: consigo dos meus meninos tudo o que desejo, graças ao temor de Deus infundido em seus corações. Este grande mestre dizia que, em primeiro lugar, era necessário conquistar a confiança do jovem. Ele disse uma vez que era impossível educar bem a juventude se não lhe conquistasse a confiança. Ele levava os jovens a evitar o pecado. Por isso, Dom Bosco usava com eles de uma grande vigilância e muita atenção, carinho de forma paterna. Seu olhar estava atento aos jovens nos recreios,
para de imediato fazer a correção, eliminar as brigas, maus costumes. Um dia perguntaram se ele não tirava férias, e ele respondeu que só iria tirar férias se ele soubesse que o demônio também tinha tirado, para ele não deixar os seus jovens à mercê dele. E também nunca dava castigos físicos, porque dizia que isso revoltava os jovens. Ele usava palavras adequadas, olhares tristes de decepção, e mostrava o seu total desagrado. Um dia ele não conseguia dar o boa noite aos meninos porque estavam fazendo muita bagunça, então ele mandou que eles fossem dormir sem ouvir a sua palavra, por causa daquele mau comportamento. E nunca mais isso aconteceu. Dom Bosco conquistava os jovens pela alegria. Ele dizia que os jovens são como abelhas e são atraídas por uma colher de mel. No convívio amoroso com jovens, ele aproveitava para contar suas histórias, dar bons conselhos, desafiá-los a repetir boas ações dos santos. E Dom Bosco tinha aprendido com o seu santo inspirador, São Francisco de Sales, que um cristão triste é um triste cristão. Para isso, ele usava também a música, que dizia que uma casa sem música é um corpo sem alma. Este santo sabia que o mais difícil com os jovens era a perseverança. Por isso ele dizia que sem os sacramentos e a devoção a Nossa Senhora era impossível permanecer. Também por este motivo ele gastava tempo com eles em confissões, perdoava, moldava cada jovem diante do que Deus havia lhe confiado. Dom Bosco viveu e ensinou o que é necessário para hoje, que nunca abandone a juventude e a infância, nem as empurre para o mau caminho de imoralidade e maus costumes. O carisma de São João Bosco é válido e é vivo hoje. Ele é portador de um amor de Deus aos jovens, principalmente aos mais pobres. A espiritualidade de Dom Bosco é a espiritualidade da alegria, da paixão pela vida e por nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, o fato do mundo inteiro estar nas mãos de Deus é motivo de alegria. Dom Bosco nos ensina uma vida de oração, onde cada jovem que cruza o seu caminho é a presença de Deus. E Deus espera nos jovens. Dom Bosco nos ensina que cada vida é um presente e que a felicidade só se torna verdadeira quando ofertamos ao próximo. Para Dom Bosco, mais importante que um mau exemplo é a influência do bem sobre o mal. Os jovens que fazem o bem, que estão com bons valores humanos e cristãos, têm um bom comportamento, são as pessoas que vão influenciar os outros jovens. Dom Bosco é sinônimo de amor, um coração que bate e anseia para que o outro encontre o Cristo como razão de viver. Possamos nós também termos esse coração em Cristo, olhando para o jovem com esperança. São João Bosco, rogai por nós.